Fala galera, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos e fazendo o último pós-jogo do ano de 2021, após o Santos encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro, livres da Série B, na 10ª colocação com 50 pontos, empatando em casa com o Cuiabá por 1-1. O gol do Cuiabá foi marcado pelo Marlon no primeiro tempo e o gol do Santos foi marcado no segundo tempo pelo Lucas Braga. O que falar desse jogo? O Fábio Carille ele fez algumas mudanças na escalação, então o Santos saiu com João Paulo, Robson na zaga, Luiz Felipe Camacho jogando na zaga pelo lado esquerdo. Segundo o Carille, Camacho já jogou assim antigamente, então tinha opção. Marcos Guilherme na ala direita, Sandri jogando, o Sandri jogou os 90 minutos, depois de 8 meses parado. Zanocelo, Lucas Braga na esquerda, Marinho, Léo Batistão e Ângelo. Essa foi a formação do Santos inicial. Perdão. E o que a gente pode tirar de conclusão disso? O Santos dominou mais a bola, tocou mais a bola, mas não conseguia ser efetivo. Tanto que aos 15 minutos o principal lance, o primeiro escanteio assim perigoso foi onde saiu o gol. O Cuiabá cobrou no primeiro pau, o jogador, o Marlon se adiantou, cabeceou por cima do João Paulo e marcou o gol que abriu o placar. Depois disso, o Santos até teve algumas chances, mas assim, sabe aquelas chances que não são bem chances? Finalização para fora, finalização fraquinha para o goleiro pegar, não teve nada de espetacular que você falasse, nossa, o Santos criou e poderia ter empatado. Não, estava bem meia boca, bem morno. Aos 28 do primeiro tempo ainda, o Cuiabá teve chance de marcar o segundo gol. O jogador do Cuiabá saiu cara a cara com o João Paulo e mais uma vez o São João Paulo terceiro salvando o time do Santos. Glória. E renovou o contrato. Para quem não está sabendo, o João Paulo renovou o contrato com o Santos, apesar de ter investidas de times brasileiros. Segundo aí as fontes aí da imprensa, ele teve uma proposta para ganhar o dobro do que ele ganha no Santos e teve proposta para um plano de carreira aí de longo prazo em outra equipe. Não são citadas fontes, a gente sabe que o Flamengo tinha interesse e que o presidente do Flamengo conversava com os representantes de João Paulo. Mas João Paulo já disse que se o Santos não quiser vendê-lo, não precisar, ele fica no Santos porque ele quer se tornar um ídolo da equipe e trazer títulos. Porém, dependendo da proposta, cara, nenhum jogador do Santos é negociável, ainda mais com o momento financeiro que o Santos está passando. E se viesse uma grana bem boa, principalmente se vier de fora, né? Vier em euros, assim, aquele valor pesado, que ajudaria muito. Assim, por exemplo, digamos que o Santos recebesse 10 milhões de euros por um goleiro, que não é uma cifra normal para goleiro, né? Normalmente goleiros são vendidos por menos. Mas 10 milhões de euros hoje aí daria praticamente 60 milhões aí de reais, que é uma baita de uma grana para o Santos. Isso daí significa praticamente um ano inteiro de salário. Como é que você vai dizer não, né? Enfim, não estamos aqui para falar só do João Paulo, estamos para falar do jogo. E aí, no segundo tempo, o Santos fez algumas mudanças, o Marcos Guilherme teve que sair, entrou o Madison para fazer a ala direita, depois o Carille fez várias trocas, entrou o Pirani, entrou o Bosa, entrou o Carlos Sanches, entrou o Moraes também, então o Carille mexeu bastante, eu acho que ele experimentou formações, pessoas diferentes para ver o que dava para fazer, e aos 30 do segundo tempo a gente teve uma jogada em que o Marinho fez a tabela, acho que foi com o Zanocelo, se não me engano, e ficou ciscando, achando espaço para chutar, até que uma hora ele chutou. A bola desviou no pé do zagueiro do Cuiabá e sobrou para o Lucas Braga. O Lucas Braga em velocidade, cortando para dentro. Ele limpou a hora que o goleiro veio para fechar, porque ele estava limpando para fora. Ele só deu um toquinho sutil, mandou para a rede, empate do Santos, torcida comemorando muito. E o Santos conseguiu terminar com empate graças a isso. O Santos até teve uma ou outra jogadinha, nada de efetivo até os 44. Os 44, o Pirani fez uma baita jogada pela esquerda, chegou na linha de fundo, cruzou consciente na cabeça do Madison. O Madison cabeceou do gol, tirando do goleiro. Eu acho que o goleiro não chegava, mas tinha um zagueiro embaixo da trave que fez uma defesaça. Cara. Ele se atirou na bola e tirou de peito, cara, espetacular. Acho que foi o Paulão, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Mas eu acho que foi o Paulão. Foi espetacular, cara. Enfim, com isso, terminamos o campeonato em 10º lugar aí com 50 pontos.
classificados para a Sul-Americana, não tínhamos chance de Libertadores por conta dos resultados, né? O Fluminense ganhou da Chapecoense e o América Mineiro também ganhou seu confronto, e com isso a gente ficou um pouquinho para trás. É importante frisar que esse ano o Santos teve 2 problemas com torcedores. A gente teve um problema do Ariel Holland, dos torcedores ficaram soltando fogos e protestando na frente dele, que foi no momento que ele pediu para sair, né? A gente acredita que essa talvez tenha sido a gota d'água para ele sair. E depois a gente teve o caso do Tardelli, né? Que logo que ele chegou, os torcedores cercaram o carro dele, bateram, balançaram, não deu em mais nada grave, mas mesmo assim, né? Situação ridícula, né, cara? Horrível, horrível, assim, é incrível a gente pensar que ainda tem gente que tem esse pensamento podre, pequeno, que não leva a lugar nenhum, cara, sabe? Tipo, vai lá, bate, daí, legal, né? Você fere o cara, agride e vai preso. Pra quê? Sabe? Tipo, você quer protestar, faça como a torcida do Santos fez ontem. O Santos, mais pro final do jogo, a torcida colocou faixas e deu gritos cobrando de ter um time que eles querem ver um time que pode ser campeão para gritar é campeão, que eles querem ver um time mais forte, que o time tá pagando as contas fora, mas o futebol não tá entregando, sabe? Então, e foi uma torcida que apoiou no decorrer do ano. Então, assim, desde o momento que o Holland saiu, com exceção desse caso do Tardelli, a torcida não fez nenhum papelão. A torcida, pelo contrário, a torcida apoiou em diversos jogos, momentos que foi pré-jogo para incentivar e daí protestou no final do jogo quando o resultado não vinha. E nesse final de campeonato daí fez o protesto pedindo mais, pedindo que o time cresça e tudo mais. Eu, Carlos, acredito que com o Carille, que reorganizou o sistema, principalmente defensivo, o Santos agora tem um padrão de jogo, com algumas peças de reforços, mesmo que a gente perca um ou outro jogador, mas que a gente traga alguns reforços pontuais, daqueles que vêm e chegam para ser titular, jogar nas posições corretas que a gente está precisando. Eu acredito que o Santos deve evoluir, até porque os garotos estão evoluindo. Pirani fez um bom ano, apesar do Santos não ter jogado bem. Kaique está se confirmando como um bom zagueiro. O João Paulo se confirmou como nosso titular, espetacular. Até as saídas de bola que ele estava indo mal, ele começou a melhorar mais para o fim do campeonato. O Ângelo está começando a cavar seu espaço no time. Aí, o Marcos Leonardo nem se fala, artilheiraço, incrível. A gente tem a volta do Sandri, tem o Zanocelo, que se provou um baita jogador ali para o meio de campo do Santos. Então a gente vai ter a volta do Velasquez de lesão. Lucas Braga, a gente espera. Marcos Guilherme foi bem, está emprestado até o meio do ano. Então, assim, a gente tem uma base boa sobre a qual construir. O Santos já está dispensando alguns jogadores, então o Tardelli já está certo, não fica para o Santos nessa próxima temporada. O contrato dele vencia em dezembro e tinha uma possível renovação até o fim do Paulistão. O Santos não exerceu, o Tardelli já está fora do Santos, já se despediu, inclusive. E agora esperar, tem muita especulação, né? Fala-se no zagueiro Léo, que era do Cruzeiro, que já tinha sido oferecido no meio do ano para o Santos. Ele é bom jogador, mas eu acho que está muito velho e é um jogador caro para a gente trazer. Eu não. E tiraria espaço, até porque se o Carille for jogar com 2 zagueiros, ele vai ter Kaique, Luiz Felipe, Velasquez e o Eduardo Bauerman, sabe? Tipo, então você meio que já está saturado. Se você tiver 3, aí talvez tenha espaço, só que você vai gastar muito para trazer um cara que talvez vire reserva, não sei. Fala-se no Richard do Corinthians, que estava emprestado para o Atlético Paranaense, foi devolvido. Não sei se tem espaço no Corinthians, ainda mais com o Corinthians trazendo o Paulinho. Então tem grande chance aí, mas o Corinthians provavelmente vai querer dinheiro, porque também está precisando, e o Richard tem mais um ano de contrato. Estão falando do William Bigode do Palmeiras, que está na reserva e tem mais um ano de contrato, mas tem uma relação boa com o Edu Dracena, poderia ser uma possibilidade. Então tem alguns nomes aí sendo ventilados, tem mais um nome aqui que eu acho que eu esqueci, tá? Mas tem se conversado aí sobre algumas opções, e o Santos está analisando, está vendo o que é possível, o que não é, o que é bom, o que vai funcionar, o que está dentro da realidade, mas que agregue, né, que não seja só um jogador. O Carille, numa entrevista alguns dias atrás, ele falou que o Santos precisava de 3 ou 4 jogadores. Agora ele já falou que o Santos talvez precise de 6, sendo 3 para serem titulares e 3 para compor elenco e dar opções. Mais ou menos isso. Eu acredito que o Danilo Bosa não fique, porque o Danilo Bosa custa 2 milhões de reais e o Santos, com todos esses zagueiros, talvez não necessite, apesar do Danilo Bosa ser um cara seguro, ele nunca foi espetacular, mas ele nunca foi mal.
é um jogador seguro, e para o zagueiro é ótimo ser um jogador seguro, mas a gente tem algumas lacunas aí que precisa preencher e que pode qualificar, né? De repente a gente trazer um meia, mais um meia para dar mais qualidade, a gente precisa de um lateral esquerdo, principalmente se a gente mudar para 4 zagueiros. A gente vai precisar de outro lateral direito, porque o Pará foi embora, a gente tá só com o Matos é mais ala, então talvez até a volta aí do Daniel Guedes ele seja avaliado. Não foi falado nada disso, tá? Eu tô achando que ele vai ser avaliado antes de poder cortar ou não, emprestar, vender, sei lá. Então tem muita coisa para ser feita. O Santos conseguiu terminar naquela 10ª posição que eu e o Danilo pedimos no começo do ano, só que foi terrível, foi muito susto, foi difícil, foi do pior jeito. Seria legal se ele terminasse em 10º, estando sempre aí nessa briga. O Santos teve, no começo do campeonato, chegar a estar em 6º, 7º ali, depois desandou e teve que recuperar no final. O importante é, não caímos, temos uma base boa, as contas estão mais seguras, a gente tem um time base bom, que pode ser incorporado com algumas peças e trazer mais qualidade para o Santos crescer. Espero que no ano que vem a gente tenha essa qualidade, que a gente tenha bem mais tranquilidade e que o Santos possa estar almejando. De repente, está um pouquinho mais para cima, você já está brigando por pré-Libertadores, que foi o que o Santos, sem querer, quase conseguiu. Então, mas estando mais estruturado, com o time mais seguro, a gente consiga brigar por essa pré-Libertadores direto. Quem sabe? Espero que sim. O Santos parece muito inteligente de forma administrativa com o Rueda, então financeiramente também deve ser. O Edu Dracena é um cara que abre portas e que também parece ser um cara competente, então talvez ele, com a ajuda dele e dessa modelo de administração, a gente consiga ser mais certeiro, gastar menos e ter mais retorno dentro de campo, que é o que a gente sempre espera, né? Não ficar como trazendo o jogador, aposta X, aposta Y. Não, cara. A gente quer assim, eu tenho, por exemplo, o Velasquez é titular, o João Paulo é titular absoluto. A gente não tem reserva, então vou trazer um cara para competir com ele. Que não é o caso, né? A gente tá com o Jandrei e tem o John voltando de lesão. Mas independente disso, sabe? O que eu quero dizer é assim, então se você tem um titular que é o jogador ali da posição e que você precisa de um cara para competir com ele, ser sombra, aí você traz um cara que pode ser uma aposta, que pode ser um cara que se provou num time menor, mas é novo e precisa de espaço, aí o Santos pode evoluir esse cara. Agora, se você precisa para ser titular, daí você traz um cara já mais pesado, mais nome, que vai realmente entregar, dentro também das características do time e do que o Carille vai estar montando. Carille que está confirmado para o ano que vem. Então é isso, pessoal. Para encerrar o último pós-jogo, o Santos venceu, hashtag Reage Santos deu muita sorte, o Danilo sempre falava para mim, coloque ela nas descrições, coloque nos vídeos, porque ela está dando sorte. Foi a partir daquele jogo do Grêmio, se não me engano, e começou. A gente teve uma sequência ruinzinha depois, mas depois veio uma sequência boa que recuperou o Santos. Santos que terminou com a melhor defesa do retorno, cara. O Santos foi o time que menos tomou gol no retorno no Campeonato Brasileiro. Até à frente do Atlético Mineiro e do Flamengo, que estavam na frente do Santos até pouco tempo. Então é isso, galera. Obrigado por todo esse sofrimento durante o brasileiro. Obrigado por nos acompanhar nosso trabalho. Comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, tragam mais cientistas para dividir esses momentos com a gente. Agora, no final de temporada, a gente vai trazer alguns assuntos especiais, a gente vai trazer algumas especulações de mercado, quando forem confirmando as coisas. E vou conversar com o Danilo ainda para a gente alinhar se a gente consegue manter essa quantidade de vídeos, porque quando tem jogo é fácil, né? A gente faz um pré-jogo e um pós-jogo, um pré-jogo na véspera e um pós-jogo, ou no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente acaba já tendo aí 4 vídeos de 7. Então a gente tem 3, que daí a gente traz uma literatura fantástica, a gente traz um especial, algum comentário nosso, então tem algumas coisas assim. Porém, agora, sem os jogos, talvez a gente possa encurtar um pouquinho, mas é tudo uma reunião que a gente vai fazer, dependendo também da disponibilidade de tempo dos participantes, tanto eu, Danilo, quanto a Stephanie. E final de ano, vocês sabem como é sempre corrida, tem que fazer 1 milhão de coisas porque o ano está acabando, tem as festas, tem os presentes, tem tudo isso e não sei. E, assim, estou sendo sincero com vocês, eu ainda não sei como vai ser, porque eu ainda não conversei com o Danilo. A gente estava esperando acabar o campeonato para ver. Eu sei que ele tem alguns projetos, ele tem algumas ideias, a gente vai ver se consegue viabilizar até para manter, porque não demora tanto, né? A gente acaba agora 10 de dezembro, no comecinho de janeiro já vai ter temporada de volta, representação e com as novidades, né? E logo em fevereiro ali já começam os campeonatos. O Paulista não sei se começa no fim de janeiro ou comecinho de fevereiro, mas sabe, não dá tanto tempo aí de intervalo. Mas é isso, gente. Obrigado. Passamos pelo sufoco, mas estamos livres. Time grande não cai.
Um grande abraço para vocês e para cima deles.